Olá a todos, meu nome é Maurício Ginakai, sou professor da Engenharia da Computação e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sistemas de controle e robótica. Sistemas de controle. Então vamos lá, definição de sistema de controle. O sistema de controle consiste em subsistemas e processos ou plantas construídos com o objetivo de obter uma saída desejada com desempenho desejado, dado uma entrada específica. O que consiste isso tudo? Quer dizer que quando eu tenho um equipamento, esse equipamento ele tem que ter uma determinada saída. Vamos pegar, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem que manter uma determinada temperatura, por exemplo, 24 graus. Então o sistema de controle ele vai pegar a temperatura ambiente, vai verificar. Se a temperatura estiver maior que 24 graus, ele liga o ar-condicionado durante um tempo e vai periodicamente fazendo a medição da temperatura. Quando a temperatura fica abaixo de 24 graus, o ar-condicionado ele vai desligar ou ele vai funcionar com uma potência reduzida para tentar manter aquela temperatura. Se a temperatura for reduzida, muito reduzida, o ar-condicionado vai desligar durante um tempo até ele chegar a uma temperatura igual ou maior que 24 graus. E aí ele torna a ligar, sempre visando aquela temperatura determinada. Essa verificação da entrada e da saída do sistema, ele tem o nome de feedback ou retroalimentação. Então ele vai pegando os valores, vai verificando os valores e vai definindo o comportamento para o meu equipamento, no caso do exemplo, ar-condicionado. Para o caso, esses conceitos de teoria de controle vocês vão aprender mais para frente nos próximos períodos. Então, para não se tornar uma apresentação muito teórica, uma teoria que vocês ainda vão aprender para frente, eu vou fazer essa apresentação como estudo de caso. Então, eu vou apresentar vários casos em que o controle é aplicado, explicar a aplicação e como isso reflete nos equipamentos que nós temos no dia a dia. Nesse exemplo, nós temos uma bandeja controlada por um computador PID e ele foi configurado para que a esfera de metal fique situada no centro da bandeja. Então, para isso a gente pode observar na base que nós temos aí nesse projeto 6 servomotores que são atuados de forma a alterar a inclinação da bandeja. Na superfície da bandeja a gente tem uma película sensível ao toque, que verifica a posição que a bolinha está a todo instante. Esse valor de posição é realimentado para o controlador. O controlador, vocês podem ver ali na base, é um Arduino, uma plaquinha Arduino, e ele tem uma série de outras configurações. Por exemplo, no caso ele está mexendo no controle ali, no joystick, e ele consegue configurar posições diferentes do centro da bandeja, que seria a posição de estabilidade. Agora vocês podem observar que a bola ela fica em rotação. Também é uma forma de configurar o sistema de controle da bandeja. Então é assim que funciona a coordenação do controle com o sistema mecânico. Então o sistema mecânico ele é modelado e a partir desse modelo é implantado um algoritmo ali, um conjunto de equações. Nesse caso aí foi utilizado o PID. Poderia ser utilizado qualquer outro tipo de controlador que vocês vão aprender mais para frente nos próximos semestres.
Então, a partir desse controlador e dessas funções que modelam a minha planta, no caso essa bandeja, eu consigo a atuação dos servomotores de forma a ter uma, é, uma atuação suave para que o objetivo seja obtido. Então agora ele mudou o modo de configuração, que ele faz um 8 na bandeja. Então a bola, a esfera vai percorrendo a bandeja formando um 8, uma trajetória de 8. Agora pode-se observar que ele encontra 4 pontos de estabilidade, ele vai alternando esses pontos de estabilidade conforme o projetista, o usuário está apertando o botão, ele muda um ponto de estabilidade do sistema. E agora retorna para o centro da bandeja e pode ser controlado com o joystick. Aí você vai me perguntar, mas professor, o que eu quero fazer com o bandeja? Não sou garçom, não gosto de ficar equilibrando esfera, não sou equilibrista, para que eu vou usar todo esse controle aí para ficar equilibrando uma bola? Mas isso é um exemplo de aplicação, né? Esse mesmo conjunto de equações que faz a estabilidade dessa bandeja pode fazer a estabilidade, por exemplo, de um gimbal. O gimbal é aquele equipamento que segura, vocês podem ver aí na imagem, que segura a câmera. Então não importa qual que é o movimento que a pessoa faça que está segurando o gimbal, a câmera vai ficar sempre estabilizada e a imagem vai ficar menos tremida possível. Então essa é uma das aplicações do gimbal, que seria uma aplicação do equilíbrio da bola, seria mais ou menos o mesmo conceito. Então agora a gente tem outro exemplo de aplicação. Nós temos esse cubo, ele é bem conceitual, não tem uma visão muito prática logo no início, mas ele tem um conjunto de três rodas, né? E essas rodas aí, elas ajustam a velocidade e aceleração em função do movimento que eu quero que esse cubo se comporte. Então ele pode, por exemplo, nesse caso, ele está mantendo equilíbrio em uma dos vértices dele. Pode-se perceber que ele tem até que uma estabilidade bem boa, né? Ele consegue manter muito bem o movimento até em planos inclinados. Esse conceito aí, no momento que ele está exercendo, é o conceito do pêndulo invertido. Então tem um ponto de equilíbrio e eu consigo fazer um equipamento, ou nesse caso o cubo, se equilibrar em uma determinada aresta ou vértice dele e manter esse equilíbrio até determinado distúrbio. Distúrbio que eu digo é até uma interferência de alguém ou uma vibração na superfície. Então aqui a gente pode ver o cubo em funcionamento, entrando no modo de pêndulo invertido. Então observa que ele consegue se equilibrar em uma das arestas. Esse é um projeto bem conceitual, mas ele representa bem o conceito de pêndulo invertido. Então ele vai acelerando e freando as rodas de forma a obter o comportamento desejado. Então o comportamento seria a minha entrada, a posição seria a minha entrada, e a saída seria os atuadores, que seriam as velocidades das 3 rodas dentro do cubo. Então tem que sempre ficar realimentando a entrada em função
da saída. Então, novamente, outro sistema de controle. Então aqui nós temos outro conceito de pêndulo invertido, muito mais simples que o anterior, só que muito mais simples. Aqui ele explica mais ou menos como que é realizada a montagem. Então nós temos aqui o sistema de controle e o carrinho, ele está sobre um trilho, ele vai equilibrar uma haste num eixo não controlado. Então esse eixo ele não tem nenhum motor que faz o eixo girar, é simplesmente a velocidade do carrinho. Então observa que ele começa a balançar a haste de forma a ele pegar um determinado impulso e ficar equilibrado sobre o carrinho. Observa que ele vai gerar alguns distúrbios, que seriam algumas interferências no movimento, no equilíbrio, e ele corrige modificando, alterando a posição do carrinho. Então esse é outro sistema de controle. Ele pega a entrada no caso é a angulação da haste, o ângulo da haste, então e determina qual será a saída, que nesse caso é o movimento do carrinho. Então ele tem que coordenar a entrada, que é o ângulo da haste, com a saída, que é o movimento do carrinho, para obter o melhor desempenho e alcançar o objetivo desejado. Então observa aí que ele aumentou aí a massa do sistema, colocou uma xícara sobre a haste. Então esse é outro exemplo de pêndulo invertido. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, o que eu vou fazer com um pêndulo que equilibra uma haste? Para que serve isso? Serve para nada. Então aqui a gente tem uma aplicação muito interessante para esse pêndulo invertido, que seria o Segway. O Segway nada mais é do que um pêndulo invertido. Então a pessoa ela se posiciona em cima do carrinho. Vocês podem ver que na base ali só tem duas rodas, então qualquer coisa, né, desse comportamento ele cairia para frente ou para trás. Então quando o seu peso é colocado para frente no carrinho, ele anda para frente tentando manter o equilíbrio, e o inverso, a mesma coisa. Então colocando o peso para trás, o carrinho vai dar ré, mantendo o equilíbrio também do Segway, e também deslocando a pessoa para onde ela quiser ir. Outra aplicação do pêndulo invertido seria o pouso de foguetes. Então o Elon Musk ele retorna o estágio para a Terra, de volta para a Terra. E o que acontece? Então ele, da mesma forma que ele decola, ele tem que pousar. E o pouso é feito com o amortecimento e equilíbrio dos propulsores do foguete. Então aqui a gente pode perceber aqui, que a direção do foguete ele é vetorizada. Então eu posso direcionar o foguete ou para a direita ou para a esquerda, enfim, de forma a manter o equilíbrio do foguete até que ele toque o chão. Isso é uma forma de pêndulo invertido. Então a gente pode observar aqui, nesse último caso o pouso não foi bem sucedido. Agora a gente tem um outro caso de aterrissagem. Então a gente pode observar aqui o conceito de pêndulo invertido atuando em grande escala. O conceito é o mesmo, uma escala muito maior. Então nós temos aí outro pouso. Interessante observar agora em uma plataforma. Então interessante observar que ele chega de forma inclinada e corrige a posição do foguete até que ele fique ereto e consiga pousar de forma estável
nesse caso aí, em cima de um barco, né, uma plataforma flutuante. Aqui agora não é numa plataforma flutuante, mas é o mesmo conceito. Então eu tenho jatos vetorizados na base e eu consigo fazer o pouso do foguete. Conceito de pêndulo invertido sendo aplicado. Agora que nós já temos uma noção boa do que é controle, uma ideia boa do que é controle, vamos para a parte da robótica. Então, o que seria um robô? Os robôs são máquinas capazes de interagir com humanos em um ambiente de forma autônoma, sem supervisão externa. Então, esse é um conceito de robô, mas a robótica ele abre para muitos ramos, que é difícil ter uma definição só para definir todos os tipos de robôs possíveis. Quando se pensa em robôs, se imagina o robô humanoide, que é o caso do robô Asimo, que a gente pode ver aqui no vídeo do lado esquerdo. Então ele tem todas as características do humano, né? Tem 2 pernas, 2 braços e tem a composição como se fosse um corpo humano. Esse é o principal que vem à nossa cabeça devido à mídia, aos filmes que a gente assiste e tudo mais. Do lado direito nós temos os robôs industriais, né? Outro tipo de robô que a gente lembra com bastante facilidade, que são os robôs manipuladores utilizados em fábricas, né? Então, já que o robô ele vai exercer uma função só, ele é feito só para isso, então ele é resumido somente a um braço manipulador que vai fazer parte do processo de fabricação em geral. Eu vou tentar ir mais para a robótica móvel. A gente não vai falar muito da robótica com base fixa. Os próximos exemplos que eu vou passar para vocês vai ser de robótica móvel. Outro robô que vale a pena a gente mencionar é o robô da Boston Dynamics. Esse robô também é um robô humanoide, assim como o Asimo, só que ele possui um movimento muito mais fluido devido a ele ser subatuado. Isso que vocês vão ver mais para frente, né, nas disciplinas aí de robótica. Então vocês podem perceber que esse é no momento o estado da arte para robôs humanoides. No entanto, os robôs não necessariamente eles têm que ser humanoides ou robôs manipuladores. Aqui nesse exemplo a seguir a gente tem um vídeo de um conjunto de 4 quadricópteros funcionando de forma cooperativa. Então eles vão até uma base, buscam um tijolo e estão montando uma construção estilizada. No entanto, já dá para ter uma referência da cooperação entre os robôs. Então eles vão até uma base, pegam o tijolo é transportado até a posição, fixado lá. Quando o robô ele precisa de recarregar a bateria, ele vai para uma plataforma, recarrega a bateria e volta para o trabalho depois que a bateria está recarregada. O professor Rafael D'Andrea, ele é muito famoso muito popular nessa área de robôs quadricópteros, inclusive até os não quadricópteros. O vídeo do robô Kubli que a gente viu no início da apresentação robótica, dessa apresentação, aquele robô em formato de cubo que se equilibrava em um dos vértices, ele também foi desenvolvido junto com o Rafael D'Andrea. Outra forma de arquitetura de robôs são os robôs heterogêneos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem vários tipos de robôs que compõem uma cooperação. Então, nesse caso, nós temos robôs terrestres com pequenas garras que podem agarrar objetos.
Nesse caso aqui, o robô tentou subir uma rampa, caiu. Essa garra também permite que os robôs eles se fixem uns nos outros. Nós podemos observar que a visão do robô ela é muito precária, portanto eles têm nesse grupo de cooperação tem um robô aéreo que se situa sobre a área de trabalho, tem uma visão privilegiada onde ele consegue verificar quais robôs tem que desempenhar cada trabalho aqui. Além disso, cada robô ele tem uma coroa de LEDs que podem ter cores diferenciadas. Então, para cada tarefa pode-se separar um conjunto de robô e formar pequenos grupos. Para a simplificação do processo, o robô ele não tem o robô voador, o helicóptero, ele não tem, no caso, todos os endereços de todos os robôs, então ele precisa procurar o robô que ele deseja. Nesse caso, ele vai pedindo a iluminação dos robôs e vai descartando os robôs que não são da iluminação da cor que ele deseja, o robô com a cor que ele deseja. Quando o robô que ele deseja acender a cor diferenciada, então ele sabe que é aquele robô que ele está controlando, e aí começa um protocolo de comunicação só entre o robô aéreo e esse robô selecionado. E ele pode fazer isso com mais de um robô e selecioná-los para fazer uma determinada tarefa, como por exemplo atravessar o obstáculo que ele tinha mostrado anteriormente no vídeo. Então o robô que havia caído quando ele estava tentando transpor o obstáculo sozinho, agora com 4 robôs juntos ele consegue atravessar o obstáculo sem maiores problemas. Nós vemos então os robôs fazendo outras tarefas, como empurrar galão de água e a cadeira, todas em conjunto. Então, quer dizer, um robô só ele não teria força suficiente para realizar determinada tarefa, então ele se une aos demais e consegue realizar a tarefa com relativa facilidade. Outra forma de organização e controle de robôs seria a formação. Então, robôs em formação, no caso de um enxame de robôs, por exemplo. Então aqui nós temos uma amostra disso. São pequenos drones em torno de 10 centímetros de lado, cada um, de envergadura. Então nós temos aí, eles vão entrar em uma formação de voo. Então primeiramente o robô sobe, agora pode-se ver a segunda camada subindo, ele fica em uma determinada altura em relação ao primeiro e se mantém a distância entre os demais, das laterais. E agora eles executam o movimento em conjunto. Então todos os robôs eles estão coordenados para não colidirem um no outro e para que o movimento seja realizado da melhor forma possível. Eles continuam então em formação e realizando a trajetória. Depois da trajetória realizada, eles fazem o pouso também coordenado e sequencial. Então eles pousam do mesmo ponto em que eles haviam partido no início da formação e da trajetória. Lembrando que os vídeos eles podem estar parciais aqui na apresentação, que é mais para dar uma ideia de como quais são as opções, quais são os tipos de robôs que podem ser utilizados, quais os tipos de controle, e cada vídeo que foi exibido aqui nessa apresentação, ele tem também o link onde vocês podem ver o vídeo da íntegra e podem pesquisar mais a fundo. Agora o último exemplo de controle de robôs é o controle de micro-robôs. Então o pessoal de Harvard eles fizeram esses pequenos robôs, eles
tem o tamanho mais ou menos de uma moeda, para simular mais ou menos os efeitos de enxame. Então o robô ele possui 3 pequenas hastezinhas que funcionam como se fosse os pés do robô, e a partir da vibração ele consegue se locomover. Então ele vai vibrando até chegar numa posição desejada. O objetivo dos micro-robôs então é nada mais do que ocupar os espaços definidos pelos padrões aí apresentados. Então a gente tem uma estrela, um K e um formato de uma chave de boca. Os robôs então são posicionados. Outro detalhe, os robôs eles só se locomovem próximos de outros robôs. Então eles nunca vão atravessar uma região vazia isolada. Então eles vão sempre contornando os robôs que já estão posicionados. Vocês podem ver aí no vídeo então uma filmagem com uma velocidade de 200 vezes. E aos poucos ele vai formando o padrão desejado. Então vocês podem ver ali a formação de cada um dos padrões que eles definiram no início do vídeo: a estrela, o K e a chave de boca. Relembrando novamente, esses vídeos aí são mais informativos, né? Mais pra frente vocês vão ter aula de controle, aula de robótica, vocês vão ter todas essas matérias aí. Não se preocupem com esse conteúdo agora no momento, mas foi mais para vocês conhecerem quais são as possibilidades da robótica, tanto na robótica móvel, robótica de base fixa, e dentro da robótica móvel essas várias possibilidades aí que são possíveis, né? Não são só essas, existem mais outras, várias, mas essas aí eu achei que seria mais importante para vocês conhecerem. Acho que iria criar interesse em vocês agora no início do curso de engenharia da computação. Quem quiser fazer uma iniciação científica ou quiser conversar a respeito de robótica, de controle, de formação, é só vir conversar comigo na minha sala a qualquer momento. Certo? Obrigado por assistirem a apresentação até o final e até mais.